Meditação Mundial, ao vivo. Muito bem, pessoal. Então vou começar com os assuntos de hoje, porque eu tive assim um vislumbre, que eu posso se dizer assim, do tamanho das transformações que estão acontecendo. A gente pensa, não, ok, tem muitas transformações acontecendo no mundo, mas eu quero dar assim um panorama diferenciado, certo? Um panorama diferenciado para a gente ver o tamanho da operação que está se sucedendo no planeta Terra, em todos os níveis, seja no nível da superfície, seja no nível dos planos astrais elevados e planos astrais ainda sombrios, certo? Então, a transformação está ocorrendo no planeta Terra inteiro, inteirinho, certo? Nós estamos tendo um crescimento energético e um crescimento em todas as áreas que não se imaginava poder alcançar em poucos meses atrás, certo? O salto que a gente deu, na velocidade que a gente deu, a gente não imaginaria ser possível. Dizem os mentores isso, que a gente não imaginaria ser possível em poucos meses atrás, certo? Todas as áreas, elas estão se afinizando, todas as áreas, elas estão encontrando novas soluções, soluções tanto mais ecológicas, soluções tanto mais favoráveis ao ser humano, soluções tanto buscando o caminho interior, a interiorização, o autoconhecimento, a meditação, práticas, técnicas, terapias, curas alternativas, enfim. Chegou-se num nível onde há meses atrás não se imaginaria que tão rapidamente poderíamos ter um avanço assim tão grande. Ao mesmo tempo, é claro, existe bastante preocupação e bastante medo devido a incertezas do futuro, certo? Por medo de contaminações, por medo de doenças, enfim, isso existe muito atualmente no planeta Terra, o que faz com que a nossa psicosfera fique um pouco mais trazendo essa sensação para nós de incerteza quanto ao futuro, certo? As novas energias chegantes no planeta nos trazem propiciamento, né? Nos propicia o despertar em diversos setores, em diversas áreas. Tenho certeza que vocês que estão aqui conosco, queridos do chat, podem me contar uma história de alguém que vocês perceberam que teve grandes transformações, grandes melhores inimaginadas. Bem como nós falamos das transformações inimaginadas na nossa sociedade. Todos vão ter uma história para me contar, eu acredito, porque esta transformação ela está acontecendo a nível de consciência interna de muitas pessoas. Os mentores também falam, porque fomos num congresso do lado extrafísico, vou falar. E a mediunidade está sendo expandida em todos os seres, a mediunidade está sendo expandida. Então eu acredito que esta aproximação da mentoria espiritual, né, falando assim dos amigos espirituais, sabe aquele anjinho que fica de um lado do ombro, Hélio, né? É mais fácil de ser ouvido, porque ninguém nesse planeta está desamparado, né? Toda a equipe espiritual está do lado de todos que necessitam. Então, e vocês acham que não estariam do lado das empresas que fazem essas vacinas? Não estariam do lado das empresas que vão fazer algo que vai massificar para a humanidade inteira? Acham que não estaria do lado, acompanhando, assim, ó, passo a passo, todas as questões, todas as resoluções dadas, para que a solução seja literalmente a desejada para o desígnio da Terra? Com certeza sim, né, pessoal? Então, aliado com a expansão da consciência propiciada pela expansão da luz na Terra devido às regiões que nós transitamos no cosmos, aliado a tudo isso, nós temos um contato mais próximo entre as equipes espirituais e as equipes físicas, certo? O que vai trazer, acredito eu, muitas revoluções na área da saúde, o que vai vir a aumentar o nível da saúde mundial, sem contar que a própria população aprendeu a ter uma asepsia diferenciada, o que antes não tinha, o que também vai proporcionar novos ganhos de saúde. Então, a começar por aí, nós vamos começar a falar as transformações que tudo isso está causando na nossa sociedade. Mas Virão realmente não, virão realmente grandes
e maravilhosos novos tempos em que muitos avanços nós teremos, não só na questão psíquica, como o Pava comentou, porque realmente a gente está num momento em que facilita muito o despertar da nossa psique, das nossas percepções mediúnicas. Isso tem a via positiva, muito positiva, porque pode romper para algumas pessoas alguns paradigmas que para elas antes não eram possíveis. E isso transforma o modo como as pessoas enxergam a vida. Mas vai trazer com certeza também muitos avanços a nível material, no plano físico, não só na área da saúde, como em todos os outros. E isso a gente não consegue ainda mensurar e às vezes nem sequer imaginar. Porque se a gente pergunta para os nossos avós, né, se eles acreditavam e tinham a perspectiva de que mudaria muito a vida enquanto eles estavam encarnados, Puxa, por exemplo, com o advento da tecnologia da internet, que é uma tecnologia que surgiu recentemente e que antes nós não conseguíamos visualizar e hoje a gente não vive sem. mudou Da os mesma últimos 15, forma, 20 anos da vida dele. exato, exato. E os E que da virão mesma ainda, né? forma, Os isso vai próximos 20, acontecer com a 30. gente. Da mesma forma, isso eu garanto para vocês. Nós não conseguimos falar ainda, porque a gente vai descobrir novas tecnologias que hoje a gente não tem noção, mas que ali na frente, em Exato. 60, 70, 100 anos, nós não viveremos sem elas. Só que a Não, gente não tem menos, como velho. falar porque elas nem foram descobertas ainda. Ou É, melhor, não foram apresentadas à humanidade. é. Descobertas, elas já foram pela Ah, espiritualidade há claro. muito tempo, mas ainda não nos foi apresentada e a gente não vai viver sem elas, mas são Não. coisas que ainda não surgiram. Por isso que é difícil a gente falar como será 100% numa era de regeneração, num planeta mais É. avançado, porque a gente ainda não tem o conhecimento de quais tecnologias vão operar lá, mas será revolucionário. Não vai ter grandes males que a gente está sofrendo hoje em dia, como Exato. por exemplo na área da saúde. Exatamente. Agora, uma pergunta muito interessante nos chegou aqui, mas é da Olga Amorim. Eu já vi algumas vezes essa pergunta aqui. Fala assim, né? Por que que os mentores falam e por que que não trazem a cura, né? Isso que eu não entendo, diz a Olga. Mas, Olga, isso tudo é uma responsabilidade nossa, bem como fomos nós a origem. Nossos desequilíbrios mentais foram a origem, né? Os mentores, eles não podem ser babá da gente. Nós temos que lidar com aquilo que nós criamos. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente cria. Então somos nós que temos que lidar. Eles nos ajudam, olha, mais do que a gente imagina no campo da intuição. Mas aí cabe a nós ter o mesmo bom senso que eles. Cabe a nós ter o mesmo coração elevado que eles, para que essas intuições tenham uma terra fértil, certo? Então depende de nós nos tornarmos seres humanos melhores. Gente, é uma equipe muito grande. E esse é outro ponto que eu queria que a gente falasse hoje, é que as equipes de trabalho da Luz aumentaram muito a quantidade neste período que nós vivíamos uma pandemia, né? Vivemos. Aumentou muito. Por quê? Porque como a luz do planeta Terra se levou por inteira, desde as regiões mais densas já estão sendo locomovidas. Eu anotei aqui as informações, né? Que muitas zonas densas, para não esquecer, muitas zonas densas, né, terão que se desalojar. E muitos seres sabem disso, né? Muitos reinados trevosos estão abalados pela presença de uma energia diferenciada. É essa energia que está propiciando o despertar que nós falamos hoje no início. Como nos diz aqui a Yara Lobo, os profissionais da saúde tiveram que ser a família de muitas pessoas internadas que ficaram isoladas, né? Confortar pessoas que não conheciam. Discutiu-se muito mais a valorização da vida e o desencarne, né? Na área da medicina teremos transformações enormes também, certo? Como nós falamos aqui. Então, o nível energético subindo, ele sobe em todos os níveis, inclusive nos níveis mais elevados do astral, onde estão as cidades mais elevadas, as colônias mais elevadas, que recebem muito mais seres. Porque imaginem vocês que a luz aumente, mais seres conseguem atingir níveis de consciência, níveis, o que é? Conseguir operar nessas regiões mais avançadas, né? Conseguir operar. Ou seja, mais pessoas conseguem operar, as equipes da luz estão mais numerosas. Dizem que antes, quando ia um mentor ver dois membros de equipes espirituais, vão 4, 5, vai em grupos visitar as pessoas, que a luz está muito forte, que as pessoas
que as pessoas que fazem oração, o prece, elas recebem quase o dobro da luz que elas recebiam antes, e eu acredito que tudo isso é devido ao aumento da psicosfera que nós atingimos, um aumento de 8,9%. Olha Certo? só. 9% de aumento desde março é um salto inimaginável. Inclusive, eu anotei falas para não esquecer, né? Porque disse que nunca na história do planeta, nunca na história do planeta. Mas o Antigo Egito não era muito avançado e tudo mais. Atlântida não era muito avançada. Era. Mas não existiam 8 bilhões de seres. Né? Nunca se teve tão avançado no planeta Terra como se está agora. E mais uma coisa, pessoal. O planeta Terra é o planeta, como eu já disse, que está na vanguarda das expiações e provas, certo? As pessoas, por exemplo, que têm certas características ainda não desenvolvidas, como, por exemplo, pessoas com grandes preconceitos, pessoas, né, com grandes tendências negativas, elas não vão encarnar mais. Não vão. Elas vão ou para um planeta expiações e provas tipo Terra, um pouco mais difícil nas provações, ou vão para um primitivo, certo? Porque a Terra é o mais elevado rumo à transição. Aqui são as provas. Ai, meu Deus, como as provas são pesadas. É o mais leve das expiações e provas. Nós temos ainda por cima sorte disto, né? Ou não tivemos tanta coragem, né? Ou encarnar naquele lá que é o mais fácil. Também não se sabe, né? Mas enfim, pessoal, nunca se esteve tão avançado na Terra. Já vi algumas pessoas comentando que não faz sentido, porque a Atlântida viveu um período de luz, muito mais luminosidade que hoje em dia. Então, como que nunca antes vibrou mais beneficamente do que eles, por exemplo, no seu tempo áureo, no seu tempo de era de luz, assim. Mas é porque dentro da escala linear temporal passou-se muitos anos, desde inclusive a era de luz de Atlântida. E existe a lei de evolução, de transformação. Então passou-se muito tempo e a própria era de luz, que nós estamos nos primórdios dela para viver novamente esta era aqui na Terra, ela foi melhorada, ela está um passo acima. Então uma era de luz não é igual à outra, ela é sempre um pouco melhor do que a anterior, porque tem a evolução inclusive do planeta Terra e de todo o processo que se desenvolveu ali. O Então, planeta não por essa volta razão. a 15 mil anos atrás, né? Claro que não. É mais ou menos uma mesma experiência, mas com outras perspectivas, um pouco mais consciente, né? Então, por essa razão. Imagina, que ter isso um nível acontece. de consciência que podemos atingir aqui, como eu acredito que todo o pessoal que acompanha o canal tem. Imagina, isso nós fomos criados, bem dizer assim, né, numa sociedade muito que extrai o negativo, né? Naquela época, a sociedade extraía o positivo desde que nascia. Então a pessoa podia até não lá ter desenvolvido muito o amor profundo, mas foi completamente guiada desde cedo para o bem. Não era nenhum tipo de prova, né? Aquele mundo. Aqui que se está a prova. Meditação mundial, ao vivo.